Olá, muito boa tarde. Vocês devem estar estranhando, né? A falta de camisa, a falta da minha gravata de cowboy, aquela gravata dos indígenas, dos nativos, dos texanos, que ficou muito característica do Velho Oeste. Mas eu vim sem camisa e sem gravata para abrir esse programa, essa edição do Faroeste Brasileira, de segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, porque eu tenho algumas coisas a desabafar, algumas coisas bastante importantes a desabafar. Muita gente me viu nas redes sociais esse final de semana, óbvio, desde sexta-feira não se fala outra coisa. O primeiro é um vídeo postado no Recorte, que diz que eu comemoro a morte de Lula. Como é que eu posso ter comemorado a morte de alguém que não morreu? Esse é o primeiro ponto. Mas a matéria depois ela escreve algo do contexto, mas o vídeo ele foi postado somente num seu pedaço. Eu estava dizendo as coisas que eu havia lido, ao longo daquele dia, que foi quinta-feira, dia 12 de dezembro. Quinta-feira, 12 de dezembro. Mas o vídeo só foi ao ar, só foi postado, em primeiro lugar, pelo portal Metrópolis, a partir do momento que eu falo o Lula morreu, mas não era essa. Existe um texto, existe um discurso anterior a ele. Esse é um primeiro ponto, porque eu falava para pessoas que saíram do Brasil em razão da má condução da economia. Pessoas que deixaram seus familiares aqui, deixaram sua terra natal, e foram tentar a vida onde não há tanta opressão governamental. E dentro do contexto do discurso, as piadas que li ao longo do dia faziam muito sentido. Ah, mas você faz piada sobre o Lula? Faço, é claro, ele faz piada sobre a gente todo santo dia. Se um político pode fazer piada do povo e o povo não pode fazer piada do político, democracia nós não somos. Ah, mas nós não somos uma democracia. Ah, então eu concordo com as críticas. Em segundo lugar, eu dei uma entrevista a um influenciador que mora lá em Newark, né, ali em New Jersey, colado com Nova York, né, com a cidade de Nova York, em que eu estava claramente alcoolizado. Estava claramente alcoolizado. Sim, eu estava claramente alcoolizado. Eu parecia alcoolizado, eu cheirava alcoolizado porque eu estava alcoolizado. Era uma noite de premiação e aquilo foi uma entrevista que eu concedi, embora alcoolizado, com a maior sobriedade das palavras, apesar da cadência com conteúdo sóbrio, que eu não tenho uma vírgula para alterar. E por que é que eu estava alcoolizado aquele dia? Eu vou lhes dizer por quê. Vocês vão se lembrar que na edição do Faroeste Brasileira do dia 11, da quarta-feira, eu comentei aqui o caso do Clezão, um caso que me deixou muito mal. Quando eu entrei no programa, falei com vocês sobre os detalhes e sobre a decisão que sacramentou, por unanimidade dos ministros do STF, por 9 dos 11 ministros, tirando o presidente que vota no desempate, e o Alexandre de Moraes, que está impedido porque é parte nessa demanda. E, basicamente, no cerne da questão, foi quando eu me dei por mim de que a lei de abuso de autoridade, que foi feita especialmente para que juízes não abusem da sua autoridade contra os réus, e ela foi uma lei feita pelo Congresso em 2019, muito em resposta à Lava Jato, para que pudesse enquadrar criminalmente juízes que colocam pessoas réus, investigados, em prisões preventivas sem os requisitos que estão no Código de Processo Penal, que não fazem a revisão da prisão preventiva imposta a um réu ou a um investigado de 90 em 90 dias, e que faz com que o juiz também observe os outros critérios do Código de Processo Penal para que, ao invés da prisão preventiva, apliquem medidas privativas de liberdade provisória, que não sejam um encarceramento, em alguns casos específicos, como
a gestante, a mãe de crianças de menores de idade e também as pessoas que têm um estado de saúde que requeiram um tratamento médico mais complexo do que aquele que qualquer centro penitenciário brasileiro possa oferecer. E naquela tarde de quarta-feira, dia 11, os ministros do STF, por unanimidade, disseram que os ministros do STF não têm que cumprir a lei de abuso de autoridade. A eles não recai a lei da análise de um pedido de liberdade provisória ou de fim de prisão preventiva dentro do prazo razoável. A resposta que o STF deixou ao Brasil foi: ministros do STF não precisam cumprir o prazo razoável da lei de abuso de autoridade. Isso me fez muito mal. E me fez muito mal porque eu penso na viúva do Clezão, eu penso nas filhas que ele deixou, eu penso nos sonhos que foram despedaçados. Na sequência do dia 11, no dia 12, eu recebo a seguinte notícia: Pavinato e Jovem Pan são condenados a pagar indenização por danos morais ao desembargador Ayrton Vieira. Essa ação civil, uma ação pública, e ele alega danos morais pelas críticas feitas no programa Linha de Frente. Críticas sobre as quais eu não me retratei, e por isso eu tenho um processo penal e tinha esse civil. Então, mais uma condenação por danos morais, da qual cabe recurso, mas eu não vou recorrer. Como diz aquele poema do Pedro Abrunhosa, de que serve a terra à vista se o barco está parado, de que serve ter o mapa se o fim está traçado, para que serve ter a chave se a porta está aberta, de que servem as palavras se a casa está deserta. Então, não compensa. A gente sabe qual vai ser o resultado final e um processo é sempre um desgaste. E junto dessa condenação no âmbito civil, por quê? Porque eu me revoltei, mas me revoltei com força. Me revoltei com toda a indignação que um ser humano pode ter diante do caso de uma criança que tem que se prostituir para poder comer e que, por ela ser prostituta, não mereceu a salvaguarda da legislação que diz o seguinte: é estupro de vulnerável ter relação sexual com menores de 14 anos. E diante da minha indignação pelo tratamento dispensado dessa menina, suposta vítima, mas que o suposto agressor foi inocentado, eu recebi uma condenação por danos morais por defender uma criança. Então você soma a frustração do caso do Clezão e que você vê que os juízes do STF estão acima da lei, pelo menos da lei de abuso de autoridade, em que está lá sacramentado que eles não precisam cumprir a lei, eles não precisam obedecer o prazo razoável que a lei manda, que a lei exige como obrigação, como dever do juiz. E coloca-se ao lado essa condenação por ter defendido uma criança, por ter se revoltado com o tratamento dispensado a uma criança vulnerável, não só psicologicamente, mas socialmente, mas também uma criança deixada ao abuso do álcool, ao abuso de tóxicos, tratada como o mais abjeto dos seres humanos num voto, num relatório judicial, e a única pessoa que parece ter moral nesse país foi o desembargador. A isso se soma uma outra decisão, porque no mês passado a notícia era: Pavinato é condenado a pagar R$10 mil a dentista por danos morais, porque eu a chamei de caloteira. E no mesmo dia, 12, sai a decisão de que de fato ela me deve centenas de milhares de reais. Em razão de cheques sem fundos, em razão de uma série de coisas outras que a polícia, a pedido do Ministério Público, decidiu não investigar. Portanto, senhores, naquela noite do dia 12,
de dezembro, na última quinta-feira, sim, eu estava alcoolizado. Diante da notícia do Clezão de que ministros do STF não cometem abuso de autoridade porque eles estão acima da lei de abuso de autoridade, em razão da condenação por danos morais, porque eu resolvi defender uma criança, hoje já mulher, mas que aos 13 anos se prostituía para poder comer e foi tratada como a mais desprezível das prostitutas por um desembargador que deveria proteger uma criança. Junta-se a isso danos morais que eu tenho que pagar a uma pessoa que me deu um balão com cheque sem fundo em centenas de milhares de reais. E aí você imagina como estava a cabeça do Pavinato naquela quinta-feira, dia 12 de dezembro, na última quinta-feira. E para piorar ainda, senhoras e senhores, eu venho aqui de peito aberto dizer que, além do meu voo hoje ter atrasado 2 horas e 15 minutos para chegar, das malas terem demorado mais 1 hora para aparecerem na esteira, eu, no momento de sair do aeroporto de Guarulhos, existem 2 filas. As filas do que há para declarar, se você compra mais de $1.000, e a fila do nada a declarar. Eu não comprei absolutamente nada de besta. Eu estava trazendo minhas roupas sujas e uma caixa de Lego, porque eu adoro montar Lego. Mas era uma caixa de $120 e isso não entra, isso fica dentro da cota, não precisa declarar. Mas eu fui chamado à fila do raio-x das compras. Passou as minhas malas no raio-x, falei, posso ir embora? Não, temos que ver a mala. O que o raio-x apontou? Eu perguntei. Aí disseram, não, a gente precisa olhar tudo, é o procedimento. Eu falei, não, o procedimento é você passa no raio-x, o raio-x mostra coisas que talvez sejam contrabando, que talvez sejam droga, e aí vocês olham essas coisas, porque senão não faz sentido ter o raio-x, vocês abrem direto e olham tudo. Me passaram para a seção dos muambeiros ali. Aquela tira coisa, põe coisa, as muambas do pessoal, etc. e tal. Eu falei, não, já abre absolutamente tudo, porque não tem muamba, eu não trago nada. Uma pessoa como eu tem que saber que se eu compro um iPhone no exterior, eu tenho que declarar. Porque eu não posso fazer nada de errado na vida. Pois bem, fui, ali fiquei mais de 1 hora. Eu estava com uma diarreia do pós-voo, falei que precisava usar o banheiro e o rapaz da Polícia Federal me falou assim, por que não cagou antes? Não é da Polícia Federal não, da Receita. Por que não cagou antes? Eu falei assim, você quer fiscalizar o meu rabo? Porque a gente chega nesse país e é tratado como bandido. E quando eu disse, muitos são, embora embriagado, mas com toda a sanidade do mundo, quando o influenciador me perguntou, você está morando aqui nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu estou morando no inferno. É porque eu estou morando no inferno. É porque eu estou morando num país que dizem que é uma democracia, e uma democracia exige que haja o império da lei, mas nós temos os imperadores da lei, e onde há imperador da lei, não há império da lei, coisíssima nenhuma, então não há democracia. Eu vivo num país onde os pobres, especialmente se tem um lado político que não seja o dos donos do poder, eles não têm direito que qualquer traficante, do menos ao mais perigoso deles, gozaria. Eu vivo num país em que as autoridades públicas não podem ser criticadas, por mais abjetas que sejam as suas ações. Eu vivo num país em que eu tenho que pagar danos morais a quem me passa a perna. Eu vivo num país em que, de todos os países que eu visito e sou muito bem recebido, o único país que me trata como bandido e que não respeita sequer uma diarreia é o meu país. Então, muito embora possa ter sido engraçado
o meu discurso com uma fala mais embargada pelos uísques que eu tomei, ele não tem naquele discurso nenhuma palavra, nenhum advérbio, nenhuma só vírgula de inverdade. Porque o que nós temos é só a verdade. Nós somos tratados como lixo neste país. E ainda por cima, a Receita Federal, que fez a inspeção das bagagens, ela diz, não, isso é importante para que... Você não sabe quantos traficantes de drogas nós conseguimos prender com esse procedimento. Eu falei, bom, então volta ao começo da minha fala, porque se o raio-x não apontou nada além de roupa suja e uma caixa de Lego dentro da minha mala, por que vocês revistaram buraco por buraco? Vão por vão de cada uma das minhas carteiras. E se é tão eficiente assim o trabalho de vocês da Receita contra o narcotráfico, como é que mataram? E ninguém pegou o responsável até esse momento. Um delator da maior facção criminosa do Brasil, o primeiro comando da capital e uma das maiores do mundo, coligada com a 'Ndrangheta, que é uma das máfias mais perigosas da Itália. Uma execução feita naquele mesmo aeroporto, 7 dias depois de o ministro dos portos e aeroportos ter dito que os traficantes, os narcotraficantes, preferem os portos e os aeroportos do Brasil. Para me tratarem como lixo, vocês são eficientes. Agora, para evitar uma execução a céu aberto, onde um inocente, um motorista morreu, vocês não são. E enquanto vocês gastam 1 hora comigo, olhando os meus pertences, que o raio-x não tinha achado nada de anormal, e nem vocês na inspeção manual, enquanto vocês perdem 1 hora com os meus pertences, me tratando como o pior dos criminosos, eu tenho certeza que meia tonelada de cocaína passou na mala de alguém.